E aí, para quem estuda alemão, com certeza já bateu aquela dúvida de como dizer não, né? A notícia boa é que hoje a gente vai decifrar de vez a diferença entre as duas principais formas de negação, o nicht e o kein. A pergunta parece super simples, mas a resposta... a resposta mostra uma lógica bem interessante do alemão. Diferente do português, onde a gente usa não para quase tudo, o alemão tem um sistema mais específico, com duas palavras principais para fazer esse trabalho. E aqui estão as nossas estrelas, nicht e kein. Elas podem até parecer confusas de primeira, mas olha, cada uma tem uma função muito, mas muito bem definida. O grande segredo é só saber quando chamar cada uma para jogo. Ok, então vamos mergulhar nisso. A chave para desvendar esse mistério todo está bem aqui, nessa página de anotações de estudo. A gente vai decifrar a lógica por trás dessas regras juntos, quase como detetives da língua alemã. E aqui está o grande tchan, o momento da revelação. A regra fundamental é essa. O alemão separa a negação de substantivos, sabe, pessoas, lugares, coisas, da negação de todo o resto. Com essa ideia na cabeça, tudo vai começar a fazer sentido. Pode apostar. Vamos começar com a primeira metade da regra, então. O foco agora é total na palavra kein, para a gente entender direitinho qual é a função dela. Então, o ponto principal é este. Kein é o especialista em substantivos. É isso. Sempre que a ideia for negar a existência ou a posse de uma coisa, seja ela concreta ou abstrata, é o kein que entra em ação. Vamos ver como funciona na prática. A frase afirmativa é Ich habe ein Auto, ou seja, eu tenho um carro. Para negar isso, a gente não usa nicht. Como auto é um substantivo, um objeto, o correto é dizer Ich habe kein Auto. O mesmo vale para pessoas. A frase Wir haben Kinder significa nós temos filhos. Para negar, a gente diz Wir haben keine Kinder. A gente usa kein de novo, porque Kinder, filhos, é um substantivo. Essa pequena mudança para keine é só um ajuste gramatical, super normal em alemão. E o mesmo acontece com profissões. Em Ich bin Student, eu sou estudante, para negar se diz Ich bin kein Student. Simples assim. Usa-se kein porque Student é um substantivo que define uma função, um papel. Resumindo a ópera, kein é a ferramenta para negar qualquer tipo de substantivo. Isso inclui objetos como um carro, pessoas como filhos, profissões como estudante ou engenheiro, e até conceitos mais abstratos como um emprego, kein Job. Se é substantivo, a negação é com kein. Fechado? Certo, o kein já está no bolso. Agora vamos para a outra metade da regra. Chegou a hora de falar sobre o nicht e a função dele, que é quase um faz-tudo na negação alemã. Exato. Se o kein é o especialista, o nicht é o generalista. A função dele é negar tudo que não for um substantivo, ou seja, ações, qualidades, descrições, tudo isso é território do nicht. Olha só este exemplo, que ilustra o uso principal dele. Na frase Wir arbeiten heute, ou nós trabalhamos hoje, o que a gente quer negar é a ação, o verbo arbeiten. Por isso, o jeito certo é Wir arbeiten heute nicht. Outro exemplo bem claro, Ich wohne in Berlin, que é eu moro em Berlim. Para negar a ação de morar, a gente fala Ich wohne nicht in Berlin. Percebe? A negação não é sobre o substantivo Berlim, e sim sobre a ação de morar lá. E além dos verbos, o nicht também nega adjetivos, ou seja, estados e qualidades. Na frase Ich bin verheiratet, eu sou casado, a palavra verheiratet é um adjetivo, descreve um estado civil. Logo, para negar essa condição, a gente diz Ich bin nicht verheiratet. Então, para a gente amarrar essa ideia, nicht é o que se usa para negar as ações, que são descritas pelos verbos, e as qualidades ou estados descritos pelos adjetivos. Basicamente, se não for um substantivo, a chance de ter que usar nicht é enorme. Ok, já vimos as duas partes separadas. Agora, vamos juntar tudo isso numa regra final, bem simples e prática, para não ter mais erro. E a gente volta para a nossa fonte original. Lá no finalzinho da página, as próprias anotações dão um diagrama, um resumo perfeito do processo de decisão. É a nossa regra de ouro. E aqui está a regra, traduzida num processo bem simples. Primeiro a gente se faz a pergunta, o que eu quero negar é um substantivo? Uma pessoa, um lugar, uma coisa? Se a resposta for sim, então se usa kein. Se a resposta for não, aí se usa nicht. É essa a lógica central da negação em alemão. Simples, né? Com isso, o mistério de qual palavra usar está resolvido.
Mas, como sempre acontece quando a gente aprende um idioma, uma resposta leva a uma nova pergunta. Saber a palavra certa é metade da batalha. A outra metade é saber onde colocar essa palavra na frase. Mas isso já é assunto para uma próxima análise.